Vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso com o João Paulo Capobianco, que é biólogo, doutor em ciência ambiental, vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade e ex-vice-ministro do Meio Ambiente. João Paulo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar com você aqui. Bom, nós vamos falar de Amazônia, meio ambiente, isso ainda está dominando o noticiário, o governo tentando apagar agora os incêndios na Amazônia, reconhecendo que não tem recursos, que não tem pessoal suficiente, os focos de incêndio têm aumentado, nós temos os dados do INPE que mostram um aumento forte aí de agosto até o dia 1º de setembro, dados do INPE que foram contestados. E eu queria sua avaliação, você que já esteve no governo, e eu queria até colocar uma crítica que rolou muito pelas redes sociais, de que na época em que Marina Silva esteve lá, o índice de queimadas foi muito maior. Então eu queria saber o que aconteceu, o que de fato houve desde aquela época para que houvesse uma queda importante. Olha, eu acho que o primeiro ponto é que não faz sentido ficar competindo onde houve mais ou menos desmatamento. Eu acho que o papel do poder público é enfrentar o problema. O que nós estamos assistindo agora é um crescimento acelerado. E mais preocupante, talvez isso que eu gostaria de destacar, é você não olhar só o dado da queimada, que já é muito preocupante, um aumento de 3 vezes, comparando com o mesmo mês do ano passado, mas também o aumento do desmatamento. Porque a queimada, ela, quando está associada ao desmatamento, ela é muito mais grave, porque significa a consolidação do desmatamento, ou seja, é feita a derrubada, e o resto, todo o resto da vegetação que fica sobre o solo é queimada para que você possa utilizar aquela área. Então, nós temos aí um crescimento muito grande. Do ponto de vista da avaliação histórica, se nós pegarmos os dados dos últimos anos, nós vamos verificar que houve um grande pico em 1995, depois um segundo grande pico em 2004. Após 2004, houve uma redução constante e permanente do desmatamento até 2012. Houve uma ação muito forte, muito articulada de governo para conseguir isso. Então, em alguns momentos você teve um descontrole das queimadas, mas em nenhum momento, como agora, desde 2005, nós tivemos os dois indicadores crescendo juntos. Desmatamento, indicado pelo DETER e pelo PRODES, com queimada, indicado pelo sistema de monitoramento de queimadas. Portanto, a situação, neste momento, é muito mais grave, inclusive, que 2005. Agora, João, a gente tem um discurso geral, posicionamento do agronegócio preocupado com a repercussão que isso possa ter, porque isso pode comprometer as vendas para o exterior. Então, a gente percebe uma preocupação com o aumento de produtividade, a não necessidade de você aumentar a área, mas sim de garantir a produtividade. De onde viria hoje o desmatamento maior? Olha, na realidade, você tem 2 sistemas operando no Brasil simultaneamente em relação à produção agropecuária. Esta que é uma grande preocupação. Nós temos uma área, um grupo, um setor, uma quantidade muito grande de produtores que já incorporaram a questão da conservação ambiental, das boas práticas, rastreabilidade, planejamento, aumento de produtividade, redução das áreas de desmatamento. Isso existe no país e é uma questão extremamente importante que tem que ser valorizada, mas nós ainda temos uma indústria do desmatamento. Porque, veja bem, a Amazônia, ela tem áreas extensas que são áreas públicas, que são áreas que nós dizemos não destinadas. E como é que operam os grileiros, aqueles que fazem a especulação imobiliária? Eles invadem essas áreas públicas e promovem o desmatamento, queimadas, para que essas áreas possam posteriormente serem negociadas no mercado inicialmente ilegal, mas com o tempo, a partir da produção, ocorre a legalização dessas áreas. Então é um processo criminoso, em curso, extremamente agressivo, extremamente dinâmico, que está operando na Amazônia e nós temos que fazer essa separação. Então o setor do agronegócio, que já incorporou as ações que consideram a conservação ambiental como parte da produção, eles têm que se separar desse grupo que insiste nessas práticas predatórias. É porque é crime mesmo.
É crime. É roubo é crime. da terra, é uso ilegal, é tudo. A invasão de terra pública, é roubo de patrimônio da União, patrimônio do povo brasileiro, é destruição da biodiversidade, é o avanço sobre terras indígenas, com prejuízo às comunidades locais indígenas, populações indígenas, comunidades locais extrativistas. Então é um processo criminoso que não respeita a biodiversidade, não respeita a floresta e não respeita as pessoas que moram na floresta. Então é algo que tem que ser combatido de forma veemente. E o problema é que o poder público tem que sinalizar isso com clareza. Não pode partir do próprio poder público uma sinalização que está havendo uma flexibilização, que será diminuída a fiscalização, que nós vamos tirar a indústria de multas, ou seja, uma série de frases e de indícios de que o governo vai relaxar no controle. E aí esse processo perde o controle. Em relação às reservas, há uma certa dúvida qual seria a posição do governo, porque na semana passada o presidente Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente estiveram com governadores da região na reunião, e aí a conversa foi mais para a questão das reservas, que o presidente discorda que haja tanto espaço, mas aí a justificativa dada por ele é que a região deveria ser mais produtiva, inclusive para melhorar a qualidade de vida dos índios. Há condições de se explorar de uma forma que preserve o meio ambiente, que garanta de fato uma riqueza maior para a Amazônia? Bom, primeiro é necessário haver um entendimento de qual é o interesse da população, né? Qual é o interesse das comunidades indígenas. As comunidades indígenas reiteradamente vêm manifestando o não interesse na mineração, não interesse na produção agropecuária. Então você tem que respeitar a autonomia dos povos indígenas e das populações tradicionais. Esse é um ponto fundamental, que diz respeito a direitos humanos. Agora, já existe a possibilidade na legislação brasileira e na Constituição de você fazer atividades, por exemplo, minerárias em terras indígenas. O que falta é um projeto que seja um projeto adequado, que seja aprovado pelos maiores interessados, que são os índios, e que siga os padrões adequados, exatamente, de sustentabilidade. Quer dizer, você não pode, a pretexto de desenvolver, de fomentar o desenvolvimento, produzir uma crise ambiental e uma crise social que estão associadas entre si. Então, esse é o grande dilema. O grande problema aí é você adotar uma série de afirmações totalmente equivocadas, você ignora os números. Veja bem, o Brasil possui o mais credenciado Instituto de Monitoramento de Florestas Tropicais do planeta, reconhecido pela NASA, pelas agências europeias, é referência mundial. O INPE, ele transfere tecnologia para o mundo todo, dada a sua qualificação. E aqui ele foi desqualificado. E aí você tem o dado alertando para o problema, mostrando o índice do aumento do desmatamento e você ignora o dado. Você diz que aquele dado está a serviço de alguma ONG. Depois você diz que o IBAMA é uma indústria de multa. Você substitui os superintendentes do IBAMA e não os nomeia. Você muda o sistema de nomeação do presidente do Instituto Chico Mendes, que era feito por comitê de busca, para colocar um indicado político. Então, são uma série de posicionamentos que vão criando um ambiente que depois se torna cada vez mais difícil de controlar, porque, repito, o desmatamento na Amazônia é algo de grande dinâmica. Uma região enorme. A Amazônia é um continente, né? Você não resolve isso colocando soldados só. Você precisa de inteligência, planejamento, uma ação permanente. E pessoas com experiência, que atuem nessa área, que saibam exatamente com o que estão lidando. E eu perguntei de início para você essa questão dos números de desmatamento, de queimadas, na época em que Marina foi ministra do Meio Ambiente, porque a posição do governo foi muito essa. Olha, os ambientalistas criticam, mas eles não têm resultados. Os anteriores também tiveram o mesmo problema, inclusive porque todos os ex-ministros estão se manifestando e pedindo ao Congresso uma política
para a preservação do meio ambiente. E da mesma forma, as críticas que vieram do exterior também foram rebatidas, se dizendo, por exemplo, a Europa não preservou a floresta que tinha. Né? Então agora vem cobrar do Brasil, que tem bons dados, dados que foram acumulados nos últimos anos. Então por isso que eu quis colocar essa discussão. E aí a posição mais extrema de Macron, que falou em internacionalização, o presidente da França, criou uma situação pessoal. Ele exagerou, né? Porque ele acabou acendendo do outro lado a defesa da soberania nacional, né? A posição do governo. Como é que você vê todo esse processo? Olha, é lamentável que tenha sido necessário que um líder de um outro país, um presidente de um outro país, tenha que ter se colocado para que o governo brasileiro agisse. Olha, veja bem, para um governo nacionalista, patriota, eu acho que os brasileiros, principalmente aqueles que são de institutos de pesquisa qualificados, deveriam merecer todo o reconhecimento do governo. O governo recusou as informações e os dados desses brasileiros, muitos deles premiados no exterior, inclusive, e no Brasil, para ignorá-los. E, na sequência, voltou atrás e passou a agir, convocando o Exército e a Força Nacional, depois do quê? Depois que o G7 se reuniu e criou um problema internacional. Então, essas questões é que precisam ser esclarecidas. Afinal de contas, qual é o objetivo do governo? É de fazer um desenvolvimento sustentável, organizado da Amazônia, combatendo a ilegalidade, porque nós estamos falando de ilegalidade. Nós não estamos falando de um desenvolvimento que gera renda, que as pessoas que têm melhor IDH, melhor condição de vida, né? E o desmatamento, digamos, teria sido um mal necessário. Não é verdade. O desmatamento na Amazônia não gera benefício, não gera riqueza. Ele gera pobreza, ele gera perseguição, ele gera exclusão social. Então, e é um caso de ilegalidade, são criminosos. Ora, se o governo tem uma postura de combate à criminalidade, como ele diz ter, a melhor forma de mostrar isso é combatendo a enorme ilegalidade na Amazônia, inclusive para proteger os produtores rurais que atuam de forma legal, porque senão se mistura tudo. Parece que todos os produtores são ilegais, que todos os produtores promovem degradação. Mas aí entra a questão ideológica também, inclusive a posição do governo contra as ONGs era muito uma questão de esquerda e direita, que as ONGs queriam ter uma posição contra o governo e não apenas de preservar. Inclusive o presidente chegou a dizer que os incêndios partiam delas com uma ação direta contra ele, né? Olha, não teve nenhum governo que as ONGs não criticaram. O governo da Marina foi extremamente pressionado pelas ONGs, assim como o governo Fernando Henrique Cardoso, assim como o governo da Dilma Rousseff. Dizer que as ONGs só criticam o governo Bolsonaro não faz sentido, é só olhar os jornais, pegar a coletânea de jornais. Nós tivemos na Amazônia um único período, de fato, de controle do desmatamento, que foi de 2004 a 2012, onde nós reduzimos permanentemente o desmatamento. A redução total foi de 80%. O Brasil saiu de um patamar de grande desmatador para um país que demonstrou o controle do desmatamento. Agora, o problema não é só a Amazônia, né? Nós temos outras iniciativas do governo que também preocupam a questão da pesca. Nós temos aquela ideia de se transformar a região de Angra dos Reis numa Cancún brasileira, críticas às taxas que são cobradas em Fernando de Noronha, que também é uma área de preservação. É uma agenda muito complexa, né? Se nós olharmos todos os aspectos dessa agenda, fica evidente que há uma posição geral, digamos assim, do governo, numa agenda antiambiental, né? Isso é um equívoco, porque nós não estamos falando aqui de A contra B, nós estamos falando do Brasil. O Brasil e os brasileiros se manifestam permanentemente a favor da busca do equilíbrio entre conservação e produção. Essa é uma agenda do país. Não há uma disputa entre ONGs que querem uma coisa, pessoal de esquerda que quer outra e governo que quer outra. Não. Eu acho que o esforço de governar um país como o Brasil, que é uma potência ambiental, é um país que chegou ao século XXI com a maior floresta tropical do planeta. Isso é um valor para o Brasil. Orgulho, né? Um país que ainda abriga diferentes etnias, uma diversidade cultural única e biológica também única. Eu acho que esses são valores que nós temos que juntos defender. Não é possível seguir esse discurso
de que tudo é feito para denegrir a imagem do governo. Não. Tudo é feito para preservar valores, atributos, que são atributos do Brasil e que nós queremos que permaneçam para as futuras gerações. Conversei aqui com o João Paulo Capobianco, biólogo, doutor em ciência ambiental, vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade e ex-vice-ministro do Meio Ambiente. Muito obrigada. Foi um prazer.